Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E sim, estamos aqui no modelo mais roots novamente. Já chegou Natal aqui na minha casa. E hoje eu gostaria de fazer umas considerações sobre a série A Maldição da Residência Hill. Eu já tinha gravado um vídeo sobre considerações em outro canal, quando o canal ainda não estava tão específico com a questão de literatura. Eu acabei fazendo algumas considerações de filme, sempre com referência à história em si. E agora eu lembrei que eu não tinha nenhuma consideração sobre essa série, e eu na época assisti logo que saiu, assisti todos os episódios e eu realmente fiquei muito empolgada com a qualidade da produção de uma série de terror com uma visão totalmente diferenciada. E logo de início, eu já gostaria de pedir a cada um de vocês que não se esquecessem de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. De vez em quando eu faço algumas modificações, porque eu gravo aqui com esse modelo roots, eu gravo pelo celular, e eu sinto que às vezes o feedback da galera é positivo também. Dá uma mudança um pouco do visual, cansa um pouco só com aquelas gravações com fundo branco, eu falando com vocês com uma qualidade melhor, e às vezes com a qualidade um pouquinho mais simples e mais objetiva com a questão que eu tô falando em si, e com a mudança do visual aqui atrás. Eu acho que às vezes fica um pouquinho mais legal pra galera que tá assistindo. É bem interessante quando você consegue ter uma visão, como nessa série, do que acontece depois de todo o trauma que aconteceu, de toda a questão de uma casa extremamente assombrada, como aconteceu, o que aconteceu com a vida dessas pessoas. Rapidinho, só pra te avisar, vai ter alguns barulhinhos, eu tô dentro da minha casa, então meu filho aqui perto, de repente ele pode dar uns gritinhos aqui, me chamar, vizinho, tudo, cachorro, então pode acontecer de ter algumas modificações aqui, o som saiu um pouquinho, mas tá tudo certo. O importante é o conteúdo aqui pra vocês. Essa série, A Maldição da Residência Hill, é excelente. Ela tá disponível na Netflix. Ela tem um total de 10 episódios espetaculares. E o primeiro episódio é o episódio que faz vocês garantirem o interesse de assistir todos os episódios do início até o final. Primeiro de tudo, a atuação. A atuação é impecável. É uma atuação detalhista, sentimental, emocional, com muita característica e domínio na transmissão do sentimento pelo olhar. E por que essa série é tão boa assim? Primeiro, a questão da história. Uma casa onde vive uma mãe, um pai e os seus filhos. E nessa Maldição da Residência Hill, ela conta uma mistura entre o passado e o presente. O passado é como eles viviam nessa residência. São 5 irmãos que estavam sendo assombrados e traumatizados constantemente durante toda a permanência deles nessa residência, junto também à assombração que existia em cima do pai e da mãe. É bem interessante como existia algo muito complexo, e além da questão da assombração que existia por conta de todo um histórico por trás dessa casa, dos cômodos, da personalidade de cada criança, da personalidade da mãe, da personalidade do pai, da personalidade até dos funcionários que trabalhavam dentro dessa casa em pró das reformas que foram acontecendo. Eu não quero passar para vocês pontos chaves, até porque o objetivo aqui do canal é passar considerações objetivas que façam vocês se interessarem em assistir ou não, dentro das considerações que dentro da minha visão, é o que eu acabei me motivando em assistir. Essa série traz dentro dessa casa toda uma questão bem filosófica também em relação aos conflitos mentais que existiam por trás da mãe e do pai. As crianças também foram extremamente afetadas por conta de todos esses traumas. E a série consegue retratar com um domínio novamente espetacular entre o passado e o presente, mostrando como que a causa e junto a todo esse resultado levou a cada uma dessas crianças um adulto específico, de acordo com tudo que aconteceu durante a permanência nessa casa. É uma história muito boa, porque não é só a questão da assombração, a questão do terror, e sim também o terror que existia dentro da mente e do coração de cada morador, de cada pessoa que até entrava dentro dessa casa. Existiam coisas extremamente fortes, pesadas. Se preparem que logo no primeiro episódio é um episódio extremamente impactante, um episódio extremamente aterrorizante e sim, causa muito transtorno quando você assiste, muito incômodo, muita angústia, porque é um terror
que você poderia parar para pensar, se você dentro das crenças do que você acredita ou não, até para quem não acredita em si, você se coloca no lugar de cada um. Cada medo, cada terror, cada trauma, cada conflito e cada dificuldade que cada criança, ao crescer, esses irmãos, quando crescem, apresentam problemas, qualidades e defeitos, tudo decorrente a toda a assombração que aconteceu por trás de toda essa família. E sim, quando eu falo assombração, é bem interessante que, se vocês ainda não assistiram nenhum episódio, já dou um alerta para vocês. Quando vocês forem assistir, fiquem atentos, porque cada vez que vocês assistem, se vocês assistirem mais de uma vez um episódio, vocês vão perceber pontos diferenciados e podem encontrar, de repente, na primeira, você pode encontrar algumas assombrações que na segunda vez que vocês forem assistir, vocês podem assistir de uma outra forma e encontrar outras assombrações. Quando eu digo assombração, sim, há assombrações que os seguiram até a fase adulta, até toda o crescimento como ser humano. Ainda existe as assombrações decorrentes de toda essa questão da casa da onde eles viviam. E é muito interessante também como, de acordo com o decorrer dos episódios, a resolução dos problemas, as dificuldades que foram sendo apresentadas diante de cada perfil psicológico extremamente interessante e agradável e realmente compreensível. Você concorda com tudo aquilo porque não existe um culpado. Sinceramente, eu acho que o maior culpado de tudo que aconteceu dentro de toda essa história da maldição da Residência Hill é a casa, é toda a assombração que existia por trás da residência. Obviamente não desmerece também todos os conflitos que aconteceram ao longo da vida deles e obviamente não se pode tirar o mérito também dos erros que aconteceram por culpa deles. É óbvio, mas eu digo a vocês que tudo aquilo que aconteceu foi importante também. É uma visão mais final, né, em relação a toda a história dessa residência, de toda essa assombração. Eu acho que, até de certa forma, foi importante para o crescimento e para o desenvolvimento moral de cada ser humano que foi construído dentro dos personagens apresentados nessa série, A Maldição da Residência Hill. Gostei muito e chovendo, barulhinho de chuva. Eba, adoro chuva para escrever. Voltando, é uma série que vale muito vocês conferirem, porque quando vocês conseguem descobrir uma série com uma produção avançada, importante, interessante, toda a técnica de iluminação, transições são muito legais, as transições que existem entre o passado e o presente, tudo num mesmo cenário, numa mesma cena, mudanças de cenário junto a mudanças de ações que ocorrem entre os personagens, entre os sentimentos, e quando aparecem as assombrações e os conflitos que existem entre cada um deles, galera. Olha, é uma série que vale muito tempo de vocês. Assistam devagar se vocês forem mais fracos, que eu digo fracos no sentido mais sensível, vamos dizer assim da palavra, que todos nós somos fortes, mas quando eu digo mais sensível em assistir conteúdos mais tensos como esse. Se prepare para uma história pesada, com um conteúdo bem forte. O primeiro episódio, na minha opinião, e o último são os 2 episódios épicos. Agora, não significa que os episódios do meio não são tão importantes quanto os episódios que eu tô falando para vocês, do início até o final. São excelentes. Assistam. A Maldição da Residência Hill, disponível na Netflix, é espetacular. Outro ponto que eu quero falar pra vocês, que é só pra poder passar minhas considerações finais. Sim, eu adorei a série e eu gostaria até de falar mais especificamente sobre algumas cenas, mas eu não posso porque vai passar um spoiler e esse spoiler pode acabar prejudicando a sua imersão, e o mais legal é você se surpreender com cada cena. Mas quero avisar vocês que a atuação das crianças são tão boas quanto dos adultos. Eu acho até que são até melhores, porque, sinceramente, as crianças conseguiram trazer, elas são muito parecidas até mesmo com os adultos, e a personalidade que foi transmitida da criança até a adulta foi muito bem feita, a atuação espetacular, a atuação e o sentimento de medo é muito bem feito. Parabéns para cada atuação, para os personagens, toda a produção técnica, fotografia. A iluminação é incrível,
toda a questão também por trás da história, toda a produção de transições de imagens, a música, até os momentos sem som, que são apenas sons ambientes, causam ainda mais medo ao assistir. É uma série espetacular, uma obra-prima com uma história de terror, uma pegada mesmo à assombração. Isso é legal, mostrar uma questão da assombração, vamos dizer assim, palpável, não X-Men como Conjuring, como eu falo pra vocês. Quanto mais real o terror, mais medo vai dar, porque quando eu digo mais real, é quanto mais real a questão da história por trás, quando falam baseados em fatos reais, que realmente palpável, faz com que até quem é descrente nessas questões de assombração faz você acabar acreditando naquele contexto. E essa é a parte legal de se construir uma história, de se produzir um conteúdo. Fazer com que as pessoas acreditem na sua história, por mais maluca que seja. Esse é o ponto. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu queria muito fazer essas considerações sobre A Maldição da Residência Hill aqui no Kinemando, porque realmente é uma série que eu tenho um carinho muito grande e vale muito que vocês confiram lá na Netflix, disponível na Netflix, série A Maldição da Residência Hill. Beleza? Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada pelo crescimento do canal, vocês estão sendo incríveis e sim, eu estou trabalhando constantemente no melhor conteúdo possível para vocês, trazendo várias formas de transmitir as informações sempre com muita personalidade, com a minha personalidade, com toda essa transmissão de informações voltadas mesmo à minha opinião, trazendo o máximo possível de objetividade para vocês. Obrigada mais uma vez por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.